nutróloga, é a nossa convidada de hoje para esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto. Seja bem-vinda. Tudo bem? Marisa, tudo ótimo. Gente, desculpa até fazer o comentário. Que mulher linda! A gente até brincou, eu e o Leão. É uma modelo ou é uma médica? É uma médica. Gente, você é um elogio maravilhoso. Ai, obrigada. Imagina, obrigada a você por estar aqui. Eu vi que você trouxe alguns alimentos, que daqui a pouco a gente vai falar dessa prevenção também nos alimentos. Mas é verdade que 15% da população brasileira é acometido por essa doença e nem ao menos sabe? É isso mesmo, Marisa. Aproximadamente 15% da população mundial, principalmente a gente falando em mulheres, vai até mais ou menos 45 anos ser acometida de algum tipo de disfunção de tireoide. Então é uma coisa muito comum. Nossa, que coisa, né? A gente olha esses números... Não imaginava que fosse tão alto assim, porque é um número expressivo, né? Dentre as doenças endócrinas, dentre os distúrbios hormonais, é o mais frequente que existe. Tá. Muitas pessoas têm dúvidas em relação ao que é tireoide. Aí eu pergunto para você, o que é a tireoide e qual que é a função dela no organismo? Então, vamos trocar de lugar, Marisa? Vamos, deixa eu melhor mostrar para aqui, você vir aqui. Eu trouxe aqui uma maquetezinha mostrando um modelinho de tireoide. Então, tireoide é uma glândula que fica localizada aqui no pescoço. Para os homens, um referencial muito fácil é o pomo de Adão. Então, logo abaixo do pomo de Adão vai ter a tireoide, tá? Então, todo mundo tem. Ela funciona produzindo os hormônios de tireoide, que são os hormônios relacionados ao metabolismo, tá? Então, aqui eu tenho uma tireoide de tamanho normal, e de formato normal. Ela lembra muito o formato de uma borboletinha, tá? E aí alguns modelinhos de distúrbios de tireoide, tá? Então, quando a tireoide funciona demais ou funciona de menos, ela normalmente aumenta de tamanho, que são esses modelinhos aqui do lado. E aqui um exemplo do que seria um nódulo de tireoide, tá? Que pode estar localizado em qualquer lado da tireoide, mas geralmente uma lesãozinha única e pequenininha, tá? E quais são os problemas que podem atingir a tireoide? O problema mais comum é o hipotireoidismo. Então, é a hipofunção da tireoide, a produção de hormônio de tireoide menos do que deveria, tá? Aí temos também o hipertireoidismo, que é exatamente o contrário, uma tireoide que funciona além do que é necessário, então é um exagero da produção hormonal. E os nódulos de tireoide, tá? Que aí são alterações anatômicas na tireoide. Podem ou não ter alteração hormonal. Então, correm em paralelo a isso. Eu estava vendo uma pesquisa que em torno de 60% da população um dia já teve ou vai ter um nódulo, e não necessariamente maligno. Mas isso é uma verdade? É uma verdade. Inclusive, se a gente for ver assim em autópsias, em necrópsias, é uma coisa extremamente comum, tá? Então, mais ou menos isso mesmo. 60% das pessoas vão ter nódulos na tireoide. A grande maioria são benignos e não cursam com nenhum tipo de disfunção, nem produz mais nem menos hormônio. Mas tem ali em torno de 5% de nódulos que são os malignos, e é esses que a gente tem que diagnosticar precocemente. Aproveitando, falando de nódulos, tem alguma forma da gente identificar em casa mesmo esses nódulos? Porque o normal da mama é a mulher fazer o autoexame. Exatamente. Existe sim o autoexame da tireoide, é uma coisa muito fácil, tá? Mas a gente pode até demonstrar aqui, eu vou mostrar para vocês de casa como fazer isso, só que um alerta que eu dou é assim, ó. Menos de 6% dos nódulos de tireoide vão ser palpáveis ou visíveis. Então, assim, a gente não pode esperar a existir uma alteração na palpação para correr atrás de fazer um diagnóstico de doença de tireoide, tá? Então, a gente tem que procurar o médico, procurar o especialista, fazer os exames, né? Exame de sangue, exame de ultrassonografia, mas o autoexame, pelo menos, dá para ter uma ideia, tá? Só para ter uma ideia. Como que é feito esse autoexame? Um jeito muito fácil de fazer isso, a produção trouxe assim esse espelhinho aqui para mim, mas eu digo para as mulheres, o espelhinho de maquiagem, espelhinho do nosso pó, da nossa base, você vai direcionar aqui na região do pescoço, joga a cabeça um pouquinho para trás, e aí, bem fácil, toma um golinho de água, com a cabeça para trás, assim, isso. E aí a gente vai ver se movimentando aquele formato de borboletinha, ó, dá para... Marisa, sua tireoide é linda, Marisa, muito bonita. Eu fiz um exame esses dias aí, tava tudo certo. Perfeito. Então esse é um jeito fácil, caseiro, da gente fazer
pelo menos um diagnóstico de suspeita de uma doença de tireoide. Exatamente. Entendi. Espelhinho, copo d'água. Se ficar na dúvida, pede para um vizinho, para um amigo, para o marido, e aí fica mais fácil. Copo d'água é justamente para fazer esse movimento. Para movimentar a tireoide, porque uma partezinha dela está bem junto aqui desse ossinho do externo e a gente não consegue ver a olho nu. A alimentação é um caso muito sério, que a gente tem visto bastante fast food, né, alimentos industrializados, e aí você vê que a população vai ficando cada vez mais doente, não é à toa. Eu vi que você trouxe alguns alimentos aqui, a gente pode começar pelos que fazem mal, eu acredito, né? Que é a melhor forma. Assim, ó, a alimentação hoje das pessoas muito rica em alimentos industrializados, as comidas sódio. Muito contaminadas por agrotóxicos, por pesticidas, por conservantes, por metais pesados. Então, uma das coisas mais agressivas da tireoide é a alimentação, que a gente come, o que a gente está exposto. Então, a gente chama isso do fator ambiental, tá? Agora, claro, a gente vive nesse mundo, então não vai dar agora para a gente evitar todos os tipos de contaminação que existem, mas uma forma muito saudável é tentar se alimentar de um jeito mais orgânico, mais natural, com menos alimento processado, com menos açúcar, com menos alimento industrializado, isso já vai facilitar a vida. Então, assim, ó, eu trouxe uns alimentos aqui, uma lista grande de alimentos que fazem bem para a tireoide e um exemplo de uma coisa que não é tão legal. É bom para coração, que é a soja, tá? É bom, às vezes, para algumas mulheres que têm sintomas de menopausa, mas para a tireoide não é legal. Por que não é legal? A soja, a gente trouxe aqui o exemplinho da carne de soja, né, texturizada, e o leite de soja. A soja possui uns componentes, e o principal componente benéfico da soja, que é a isoflavona, é um fitoesteroide, então é um hormônio, mas ela tem uma ação competidora na tireoide. Então, ela inibe um pouco a produção de hormônio e inibe um dos passos da formação do hormônio de tireoide, que é a organificação de iodo. Então, é o iodo grudar, ela entrar dentro da célula de tireoide, e isso pode causar tanto o hipotireoidismo, quando consumido em excesso, e também pode produzir o bócio, que é o aumento do volume da tireoide, tá? Então, cuidado especial em consumir a soja, se gosta, em quantidades moderadas, tá? Evitando principalmente oferecer produto derivado de soja para criança, para bebezinho, para criança, que são populações assim mais suscetíveis a esse efeito da soja. Entendi. O que mais que você trouxe aqui pra gente? Eu trouxe aqui, acabei de falar do iodo, que é um dos passos mais importantes da produção do hormônio de tireoide. As algas são um excelente exemplo de um alimento extremamente rico em iodo. Tanto as algas quanto os peixes. Peixes, crustáceos, contém uma quantidade muito legal de iodo. A maior fonte de iodo hoje para nós é o sal, porque o nosso sal culinário é sal iodado, né? Todo mundo que compra sal já percebeu isso. Ele é iodado por lei para conter pelo menos um mínimo de quantidade de iodo para manter a população livre de doenças mais sérias. E esse mínimo é de 150 a 200 microgramas de iodo por dia, tá? Gestante tem que consumir um pouquinho mais, mulher amamentando tem que consumir um pouquinho mais. São só exemplos, porque a gente nunca tem tempo para mostrar tudo, mas a gente precisa se atentar a esses detalhes que ela está falando. Aí, aqui também temos uma sementinha, tá? Semente de abóbora, é uma fonte excelente de zinco, de fibras também, de ômega, mas principalmente eu trouxe aqui com um exemplo de um alimento saudável e rico em zinco, que é também um cofator para a produção hormonal, tá? Então, a alimentação saudável para tireoide tem que conter baixa quantidade de soja, quantidade boa de iodo, uma boa quantidade de zinco. A gente tem um pouquinho de zinco também na castanha do Pará, que, para quem não conhece, é uma castanha do Pará que tem a casca ainda, a gente costuma ver lá mais tradicional mas essa é a forma essa é a forma in natura, né? Uma forma mais que a maioria acaba comprando já sem, né? E esqueceu da forma natural dela. Aqui a gente tem também, ó, uma porção de flocos de quinoa também. Além de ser rico em fibras, também tem uma quantidade bem legal de zinco. E é ótimo, né? E é ótimo. Dá para misturar em fruta, dá para misturar num iogurte, é super saudável. Não, você falou fruta tem que ter no cardápio. Então, para tireoide, as frutas cítricas, tá? Então, a gente trouxe aqui laranja, a gente trouxe limão, kiwi, acerola, uma bem na moda aqui, ó, goji berry, muita gente
andou consumindo bastante goji berry e achando que ia emagrecer, é um antioxidante, mas é antioxidante principalmente por causa da quantidade de vitamina C. Entendi. E vitamina C também é um cofator enzimático importante para a produção do hormônio de tireoide. Então, só relembrando, a gente precisa se atentar a esses alimentos industrializados, que realmente em grande quantidade acaba fazendo mal. Eu sei que no dia a dia a gente acaba não tendo tempo para fazer uma refeição boa, né? Mas se você parar um minutinho da sua vida para fazer isso, já vai ajudar muito. Eu conheço muitos casos de pessoas que têm problema na tireoide, mas nem ao menos sabe o que está acontecendo ali. Tem casos que existem sintomas ou não? Então, o grande problema é que a doença de tireoide, quando sintomática, ela também se confunde com um monte de outras doenças. Então, você pode ter sintoma de hipotireoidismo, que parece depressão, que parece ansiedade, você pode ter uma queda de cabelo, que também pode ser uma disfunção de vitaminas, você pode ter o intestino mais preso, e isso também pode estar relacionado com a alimentação. Então, não existe sintomas específicos de doença de tireoide, é a combinação de vários sintomas e um grande nível de suspeita clínica, porque a gente tem que pensar nisso, né? Se o médico não pensar, o paciente leva essa dúvida. Tem que sempre leva. Né? E por que acomete mais as mulheres do que os homens? Esse link das mulheres com mais doença de tireoide já foi percebido desde 1800, tá? Isso tem a ver com os hormônios de ovário, principalmente o estrogênio, tá? A doença de tireoide, ela está muito associada à fertilidade, então as alterações de hormônio, os momentos de mais alterações de hormônios também, de hormônios femininos, são também aqueles momentos onde a gente vê uma incidência maior de doença de tireoide, que é no climatério e no início da puberdade. Eu conheço muitas mulheres que falam assim para mim, tô de mau humor porque eu tenho problema na tireoide. Isso tem a ver? Tem a ver. Tem a ver, sim. A doença de tireoide pode causar muita flutuação de humor, pode deixar a gente com mais desânimo, com falta de energia, com fadiga, né? Então, uma TPM mais intensa, então tem que pensar em doença de tireoide e fazer o exame. Tá, e a queda de cabelo pode ser um sintoma aí que algo não vai bem na tireoide? Pode ser um sintoma importante de hipotireoidismo e de hipertireoidismo também. Então, tanto produzir de mais como de menos. Cabelo caindo, cabelo fraco e unha fraca. E como que faz, então? A gente já viu, acomete mais as mulheres, tem esse link, né? Vocês viram que existem alguns sintomas, mas o melhor é a gente fazer os exames todos os anos certinho para ver que nada vai dar errado. Mas como que faz para prevenir isso, para não chegar a ter uma doença grave aí, né? Uma disfunção na tireoide? O principal fator que aumenta o risco de doença de tireoide é o genético. Genético? Tá? Então, assim, é a pessoa que já tem um histórico de família, de irmãs, de tias, de avó que tinha disfunção de tireoide, essa pessoa tem que procurar mais cedo o médico. É uma porcentagem muito alta? É uma porcentagem alta. Esse fenômeno, esse link genético é o mais importante, tá? Então, se você sabe que na sua família já existe histórico de doença de tireoide, você deve buscar se alimentar dessa forma aqui que a gente apresentou, que eu poderia dizer que é uma forma tiroidianamente correta. A forma mais tranquila, né, para você levar. E que na alimentação é ali mais fácil, né? Você que tem o comando de tudo isso. Que faz bem para a saúde como um todo, claro, não é só para tireoide. A gente pulou o ovo, eu adoro falar de ovo. O ovo. Agora que eu olhei para ele... Dizem que é vilão, mas não é nem um pouco. Não é não, o ovo faz muito bem para a saúde, principalmente a gema de ovo. Não joga fora a gema de ovo, o pessoal tem mania de jogar fora. É na gema que estão concentradas a maior parte dos nutrientes. Para a tireoide, o que tem de mais importante na gema é a vitamina A, que é o caroteno, um pouquinho de zinco também, então é importante para a produção de hormônio de tireoide, sim. E as proteínas, né? As proteínas do ovo que são altamente Então você recomendaria ricas. Um ovo por dia? Um ovo por dia, a não ser que a pessoa tenha alguma contraindicação específica, um ovo por dia todo mundo pode consumir. Vamos evitar de fritar, né, gente? Fritar o ovo não dá. A gente está falando em prevenir, mas e tratamento? Tem muitas pessoas passando por tratamentos. Existem inúmeros tratamentos? Quando chega no ponto de ter que fazer um tratamento, aí não adianta, Marisa. Aí você tem que repor o hormônio de tireoide propriamente dito. Existe hoje inúmeras marcas, não existe contraindicação nenhuma para fazer reposição hormonal da tireoide. Às vezes a gente
pensa fala em repor hormônio, já fica, mas não causa câncer, hormônio não causa câncer, não tem nada a ver, gente. Em relação ao hormônio de tireoide, não existe nenhuma associação de risco com isso, inclusive diminui o risco de câncer de tireoide se você fizer uma reposição precoce, mais correta. Então, existe, é fácil de comprar, está na farmácia, basta tomar, a rede pública também oferece gratuitamente. Ótimo, muito obrigada pelos esclarecimentos. É que tem tantos mitos e as pessoas acabam se assustando, mas não precisa, é só esclarecer com quem realmente entende, com médicos especializados. Doutora Juliana Bica, endocrinologista e nutróloga, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigadão. Tchau, tchau.